Fala pessoal, tô de volta aqui no canal com todas as notícias do Vasco dessa sexta-feira, dia 12 de janeiro, e com certeza a principal delas é sobre mais um reforço que o Vasco tá trazendo para a temporada, né? O Vasco acertou a compra do atacante Adson, de 23 anos, que estava no Nantes, da França. O Vasco vai fazer o pagamento pelo jogador de 5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 27 milhões de reais. Ontem nós trouxemos essa informação conforme o Pedrosa e o Vene adiantaram, e aí o Vasco entrou em acordo com o Nantes, vai fazer a compra do jogador de forma parcelada. Vai pagar esse valor de 5 milhões de euros de forma parcelada. Adson chega ao Vasco para substituir Gabriel Peck, que está de saída, né? Foi vendido pelo Vasco ao Los Angeles Galaxy, da MLS. Peck foi vendido por cerca de 50 milhões de reais. O Vasco vai receber esse valor de forma à vista. Então, fica aí, né, a expectativa para saber como vai ser o desempenho do Adson, se foi um bom negócio. E agora eu vou deixar aqui para vocês um trechinho da participação do Pedrosa hoje no SBT Esporte Rio, onde ele explica a contratação, analisa, né, como que o Adson pode ser importante para o Vasco na temporada e fala sobre as características do jogador. Fica ligado. Em relação ao Adson, um jogador de 23 anos, o Vasco vai pagar aí cerca de 5 milhões de euros pela contratação dele. Ele estava no Nantes, mas a princípio aqui no futebol brasileiro ele foi revelado pelo Corinthians. Tem uma alta quantidade de jogos, o que para mim é muito interessante, ainda mais num time como o Corinthians. Isso vale muito para um jogador, porque ele tem 23 anos e nos últimos 2 anos ele jogou mais de 40 jogos nessa equipe do Corinthians, alternando entre a titularidade e o banco de reservas, mas sempre utilizado. E quando saiu, conversando com alguns amigos corintianos, ele fez falta por ser um jogador de muita habilidade, um cara que joga ali na parte de campo, que está Gabriel Peck e Luco Orediano, então é um atleta para repor também essas deficiências que o Vasco vai ter. Ele não tem características tão parecidas com o Gabriel Peck no sentido técnico, porque o Gabriel Peck é mais de explosão, de tiro. Ele é mais um ponta construtor, o Peck é um ponta agudo. O que quer dizer um ponta construtor? É um cara que leva mais pro drible, que consegue também priorizar mais os passes. Então é um jogador que é jovem, que tem potencial de revenda, faz parte também, na minha visão, do plano de negociação da 777, do Vasco da Gama. Não é um jogador para resolver os problemas do Vasco, mas está longe de ser um jogador ruim também, tá, Flávio? É um bom jogador, eu acho que pode ajudar muito o Vasco nessa temporada. Se vai dar certo ou não, gente, eu já falei isso aqui, ninguém é evidente. A questão tem que ver o atleta em campo. Já vi estrela dando errado e já vi jogador que não era nem badalado. O Vasco tem vários exemplos disso no ano passado. Paulinho, Verratti, ninguém conhecia. Lucas Piton era um jogador que era reserva no Corinthians e chegou aqui, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Assim como o Pedro Raul chegou no ano passado badalado, vice-artilheiro, e não deu certo. Então no futebol a gente tem que esperar para ver, tem que esperar o atleta em campo. Eu acho que o Adson vai ajudar o Vasco nessa temporada. Mostrar o vai e vem do Vasco, quem chega, quem sai. Eu acho que aí com a chegada do Adson dá uma equilibrada, né? A gente tinha comentado que o Vasco estava um pouco devendo nas contratações em relação às saídas. O João Vitor, zagueirão, chegando, o Rojas acabou de ser oficializado. Tem o David, atacante, que também chega aí com uma opção de jogar no lugar do Verratti ou faz também lado de campo. Os jogadores que estão chegando. Aí o Adson deve entrar nessa turma. O Vasco já tinha feito, né, o anúncio do João Vitor e do David e hoje oficializou a contratação do Rojas e agora só fica faltando o Adson, que deve ser feito o anúncio nos próximos dias. Com isso, o Vasco acertou com 4 reforços para a temporada de 2024. João Vitor e Rojas, 2 zagueiros, David e Adson, 2 atacantes. Mas o Vasco continua no mercado e pretende trazer mais nomes para a temporada. Em relação ao Rojas, é um jogador de 27 anos, é um cara que já estava acertado com o Vasco desde a temporada passada. Só não veio porque o fechamento da janela aconteceu, então não deu tempo de trocar a documentação. Prontamente o Vasco fez isso nessa janela, até porque é um jogador da confiança de Ramon Dias, do River Plate, 27 anos. Tem essa bagagem aí, também acho que é uma idade muito boa. E o principal motivo da contratação do Rojas é o fato dele ser um coringa, dele jogar de zagueiro e de lateral direito. E aí, conversando com as pessoas que aprovaram a contratação dele, um membro da comissão técnica me disse que é justamente disso que o Vasco estava precisando, porque muitas vezes no ano passado essa posição era mais carente. Então a temporada é longa. Por mais que o Rojas não seja o titular absoluto, ele vai ser utilizado com frequência por conta dessa versatilidade. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico.
Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita. Que ponta que joga invertido, né? A gente vê muito isso no futebol, né? Na minha época lá, o canhoto jogava na ponta esquerda, o destro na ponta direita. Aí trocaram porque tem mais a opção de puxar pro meio, de chutar pro gol. É assim que o pessoal joga hoje em dia. E o Adson é aquele cara canhoto que joga aberto na direita. Isso aí. O Peck até fazia os dois lados, né? O Peck fazia os dois lados pela disciplina tática que ele tem. O Adson também era muito voluntarioso. Ele tem algumas deficiências na tomada de decisão, que também era uma característica de Gabriel Peck, mas com a bola, tecnicamente falando, o Adson é até superior ao Gabriel Peck. Só que o Gabriel Peck ele tinha muito mais potência, muito mais explosão, era um cara que ajudava mais nessa parte defensiva. Ao mesmo tempo, eu não vejo assim, meu Deus, o Adson é muito pior que o Peck. Eu acho que o Peck poderia até estar mais pronto até para o contexto do Vasco, mas eu não vejo essa queda de rendimento, muito pelo contrário. E isso não impede também do Vasco buscar outro jogador no mercado, porque vale lembrar, o Vasco perdeu 2 jogadores da mesma posição, o Luca Orediano e também o próprio Gabriel Peck. Então isso não quer dizer que o Vasco não vai buscar mais uma reposição, tanto para as pontas e também para a posição de volante. Muito pelo contrário, eu acho que é um movimento natural, como a gente conversou aqui, tem essa ansiedade da torcida, muitas vezes eu sempre falo isso, o cara que assiste o próprio time não assiste os outros times, então ele não conhece o jogador, teve muita gente questionando a questão do João Vitor, e o João Vitor é um ótimo jogador, tem que acompanhar, cara, tem que assistir. E ao mesmo tempo, tem um ponto, 5 milhões de euros que muita gente reclamou do valor, né, que dá cerca de 30 milhões de reais. O mercado do futebol, não é só no Adson, está inflacionado. Tanto é que a gente vê a situação do Flamengo, que é um clube que tem muito dinheiro, mas que espera em algumas situações de compasso porque entende que o mercado está inflacionado. Então, para um ponta de 23 anos, infelizmente, para você tirar ele da Europa, esse é o valor. É isso que as pessoas não entenderam ainda. E você, torcedor, o que está esperando do Adson com a camisa do Vasco? Acha que foi uma boa contratação? Foi um bom substituto para o Gabriel Peck? Acha que vai render no time de Ramon Dias? E aí, deixa sua opinião nos comentários. Agora o Vasco continua no mercado em busca de novos nomes para a temporada. O Vasco ainda quer trazer mais reforços para esse ano de 2024. Como o Pedrosa tinha falado para vocês, o Vasco tinha como prioridade a contratação de pontas e volantes, contratou o Adson para a ponta e agora a gente fica na expectativa, a gente vai vendo aí quais vão ser os próximos passos do Vasco no mercado para essa temporada de 2024. E com certeza vocês vão vendo tudo aqui, a gente vai atualizando vocês de todas as novidades do Vasco. Agora falando um pouco sobre a Copinha, o Vasco garantiu a vaga na segunda fase da competição, na fase do mata-mata. Ontem venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0. Só a vitória importava para o Vasco. Foi um jogo tenso, foi um jogo pegado, mas o gol saiu dos pés de Paulinho, o garoto que vem sendo destaque na base, já estreou pelo profissional. Então é um jogador, né, para o torcedor ficar de olho, que pode ser uma arma aí do Vasco ao longo dos anos. Lembrando que o Vasco agora enfrenta o Vitória na fase do mata-mata no próximo sábado para poder avançar na competição. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos vascaínos e ficar de olho aqui em tudo que a gente está postando nas redes sociais também, que qualquer novidade a gente está por aqui para atualizar vocês, tá bom? Até a próxima, tamo junto!